nessa manhã com as nossas vidas. Mas antes de passar para o pastor, eu gostaria que toda a igreja desse um bem-vindo para o pastor Assis e a sua digníssima esposa, amém? Vamos dizer todos no 3. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora eu gostaria de dar um seja bem-vindo para todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Sejamos bem-vindos em nome de Jesus. Quero já agradecer a todos vocês que estão aqui e que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas poderosamente. A vida de vocês, a vida dos filhos de vocês, para os que não têm filho ainda, que venham chegar em nome de Jesus e sintam-se bem em nosso meio. Amém? Também gostaria de chamar o pastor Rogério, a missionária. Hoje você está aqui com a gente. Ele não quer que você está aqui hoje, gente. Ele vai deixar. É sim, deixa o pastor missionário com a vontade. Amém? Passar para o pastor Assis. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu já quero aqui de antemão agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer aqui não sei se está aqui, a Ludmila, o Carlos, que fizeram aí o primeiro contato. Agradecer a Janilma, o Pedro, os líderes aí de casais. O pastor Rogério, amigo de muito tempo. Nunca imaginaria que seria ele que estaria aqui nessa igreja. A gente se conhece há muitos anos, tá? Então é uma honra, é uma bênção estar aqui com vocês, ministrando nessa palestra para casais. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Assis, aqui é minha esposa, a irmã Silvia, né? Nós congregamos no Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, ali na Gávea. Nosso pastor é o pastor Wagner Marinho. E ali nós temos a responsabilidade de trabalharmos com casais. Nós somos ali, fazemos parte do Ministério da Família, auxiliando ali o pastor Josué Viviane, diácono Luciano, Esther. Então Deus nos colocou esta responsabilidade de estarmos trabalhando com casais, de estarmos trabalhando com família em todo o Ministério da Assembleia de Deus da Zona Sul. Eu sou psicólogo clínico, sexólogo e terapeuta familiar. Queridos, quando eu falo as minhas formações, e Deus conhece meu coração mais do que eu, não é por nenhuma vaidade. É por quê? Porque quando eu dou palestra para casais, geralmente é voltado na área da sexualidade. E a sexualidade, nós sabemos que ainda é muito carregada de mitos, de tabus, de crendices, né? Ao longo de muitos anos a gente foi aprendendo de uma forma distorcida o que é sexo e o que é sexualidade. É logicamente que hoje vou falar aqui para vocês e com vocês de comunicação sobre as 5 linguagens do amor. Não, mas cada linguagem do amor eu vou abordar um pouquinho da questão da sexualidade, embora de uma forma muito leve, tá? Mas eu vou estar abordando, tá? Porque a minha área mesmo é sexualidade, sou especialista em sexualidade humana. Então, quando eu falo das minhas formações, é para dizer que tudo que vai ser falado aqui nesta manhã não é achismo, é constatação. E qual a diferença do achismo e da constatação? O achismo é tudo aquilo que eu acho, é tudo aquilo que você acha, é tudo aquilo que nós achamos, mas que não tem nenhuma comprovação científica. Ela fica no campo do senso comum. É aquilo que nós aprendemos, né, no salão de cabeleireiro, fazendo a unha, cortando cabelo. É aquilo que nós aprendemos quando estamos na mesa com amigos, numa condução, ou seja, tudo aquilo que não tem nenhuma comprovação científica, fica apenas no campo do senso comum. A constatação é diferente. A constatação é tudo aquilo que é comprovado cientificamente, por meio de experimento, por meio de pesquisas. Então, quando eu falar as minhas formações, é para dizer que tudo que vai ser falado aqui nesta manhã tem comprovação científica. Amém, queridos? Amém? Então, assim, nós vamos agora iniciar com uma dinâmica. Essa dinâmica, fiquem tranquilos, que é o questionário que eu trouxe para vocês, né? Esse questionário contém aí as 5 linguagens do amor. Deixa eu ver se eu tenho uma cópia aqui. É um questionário
assim, que contém as 5 linguagens do amor. É importante vocês preencherem, porque a palestra que eu vou ministrar vai girar em torno dessas 5 linguagens do amor. Então esse questionário, não sei se você já tem em mão, se não tiver ela vai distribuir, né, para quem não tem. Ela contém algumas perguntas e eu vou estar explicando para vocês como é que vai funcionar, tá? Vocês têm aí 10 minutos para preencherem esse questionário. Qual a importância desse questionário? Porque através deste questionário vocês descobrirão qual vai ser a linguagem do amor de cada um. Esse questionário ele é individual, tá? Não é por casal. Por quê? Porque cada um tem a sua linguagem do amor própria, individual. Dificilmente alguém vai ter a mesma linguagem do amor do cônjuge. Geralmente é individual. Pode acontecer? Pode, mas dificilmente. Então por isso que é importante vocês preencherem de forma individual. Não sei se vocês trouxeram canetas, todo mundo trouxe caneta, tem canetas, né? Se alguém tiver mais de 2, pode emprestar para quem não tem. E eu vou dar 10 minutos para vocês preencherem o questionário e logo após a gente vai estar entrando de fato na palestra para casais. Amém? Então vamos aqui ver como é que funciona. Não pode dar foto. É sem cola, para não interferir na linguagem do amor. Então, todos têm canetas? Querido, no final da palestra, a gente vai deixar um tempo para perguntas, tá? É muito comum, quando a gente fala de sexualidade, a gente desconstruir algo velho, que a gente aprendeu durante muito tempo, e construir algo novo. Isso é muito comum. Então é comum quando a gente fala de sexualidade, a gente gerar dúvidas entre a gente. Então no final da palestra, vocês terão tempo para fazerem perguntas, tá? Essas perguntas podem ser anônimas, vocês escrevem no papel as perguntas e eu vou estar respondendo, tá bom? Vou estar respondendo de uma forma anônima, não precisa ninguém se identificar. Vocês aproveitar que vocês estão com a caneta, vocês escrevem no papel, vocês me trazem e eu vou estar respondendo as perguntas de vocês de uma forma anônima. Não precisa ninguém ficar sabendo das perguntas de vocês. Por quê? Porque é muito comum a gente desconstruir algo velho e construir algo novo a partir da palestra que é ministrada. Então vocês ficam à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. Se eu não souber, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que não sei, eu vou pesquisar, mas eu vou estar respondendo dentro da medida do possível. Não fiquem com vergonha de fazer perguntas, nós somos seres humanos, somos cristãos, mas nós somos seres humanos acima de qualquer coisa. O ser humano está sujeito a adoecer, né, a ter ansiedade, a ter depressão, a ter problemas emocionais, que isso é coisa do ser humano mesmo, tá bom? Todos receberam o questionário? Sim, né? Então vamos lá. Como é que funciona? No número 1, cada número tem 2 perguntas. Do lado esquerdo tem o número 1, que contém 2 perguntas. A primeira pergunta é essa: gosto de receber palavras de afirmação. Do lado direito tem a letra A. E a segunda pergunta do mesmo número 1: gosto de receber abraços. Você vai ler as 2 perguntas e vai ver qual a pergunta que você se identificou mais. Você gosta mais de receber palavra de afirmação ou gosta mais de receber abraço? O que é palavra de afirmação? São palavras de encorajamento, tá? São palavras que te dão força, que te levanta, que te ergue. Aí você vai marcar apenas um X na pergunta que você mais se identificou. Você gostou mais de palavra de afirmação ou gostou mais de receber abraço? Você marca um X em frente da letra. Número 2. Você gosta de passar tempo a sós com alguém especial? Para mim. Outra pergunta. Sinto-me amada quando alguém me oferece ajuda prática. Você vai ler as 2 questões, 2 perguntas e vai marcar apenas uma. Aquela que você se identificou mais. E assim sucessivamente. Assim para as demais perguntas.
No final do questionário, nós temos escrito totais, onde tem aqui as 5 letras. A, B, C, D e E. Você vai contar, né, as letras que você marcou com X, por exemplo, letra A, você marcou 10X, você vai nas costas aqui do questionário e marca 10 na frente do número A. E assim sucessivamente, todas as questões. No final, você vai ver qual a letra que você marcou mais vezes. Eu marquei a letra A, então sua linguagem do amor é palavra de afirmação. Aí eu marquei mais vezes a letra D, então sua linguagem do amor é atos de serviço. Eu marquei mais vezes a letra B, então a sua linguagem do amor é tempo de qualidade. Qualquer dúvida, você levante a mão, a gente vai te auxiliar, tá? Então vocês têm 10 minutinhos aí, eu acho que é o suficiente. E logo após eu estou entrando em si, com a palestra aqui, falando sobre as 5 linguagens do amor. Fique à vontade, deixa fluir. 5 linguagens do amor. Mas antes eu quero ler aqui um versículo bíblico que está em Cantares. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão ouvindo direitinho? Amém? Então está em Cantares, versículo bem conhecido, capítulo 8, versículo 7. Tá? Que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Senhor Deus e Pai, nós ficamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, é uma palestra de casais, é uma palestra para casais, mas nós sabemos que Tu está no centro de tudo, Pai. Foi o Senhor que proporcionou este momento de comunhão contigo, de comunhão uns com os outros. Pai, a minha oração é que tudo que vem acontecer aqui hoje, nesta manhã, seja para a honra, para a glória do Teu santo nome e seja para a edificação dos cônjuges, a edificação das famílias. Isso é que eu te peço, crendo na vitória de cada um dos Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero falar com vocês esta manhã sobre comunicação conjugal. A falta de comunicação tem sido um dos maiores problemas dentro dos relacionamentos conjugais. As pessoas não se comunicam mais. Quando se comunicam, não é uma comunicação eficaz, é uma comunicação disfuncional. E o que é uma comunicação disfuncional? É uma comunicação que não funciona mais entre os casais. Os casais não conversam mais, os cônjuges não conversam mais, não há mais diálogo entre os pais e os filhos. Então, o que há entre os casais, entre as famílias, é essa comunicação chamada comunicação disfuncional. Ou seja, é uma comunicação que não está funcionando mais entre os casais. Mas o que é comunicação? O que é que nós entendemos como comunicação? Porque às vezes nós temos uma impressão até errônea de que um bom comunicador é aquele que fala bem, é aquele que se expressa bem, é aquele que fala de uma forma clara e objetiva, é aquele que é eloquente em suas palavras, mas na verdade uma boa comunicação não está baseada na sua eloquência. Uma boa comunicação está baseada na eficiência, porque uma boa comunicação vai ser sempre aquela que produz bons resultados. Por quê? Porque a comunicação não é o que eu falo. A verdadeira comunicação é aquilo que você entende o que eu falo, porque eu comunico, você interpreta aquilo que eu comuniquei, você recebe a informação daquilo que eu comuniquei e vai interpretar de acordo com o seu estado emocional. Essa é que é a questão. Ora, tristeza é uma emoção. Quando eu estou triste, é o meu estado emocional. Alegria é uma emoção. Mas quando eu estou alegre, é o meu estado emocional. Raiva é uma emoção. Quando eu estou com raiva, é o meu estado emocional. Ou seja, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, elas são baseadas no nosso estado emocional.
Aí agora você vai começar a compreender porque na maioria das vezes não existe comunicação eficaz. Por quê? Porque muitas vezes você sai do teu trabalho estressada, tem um dia desafiador, você está com raiva, você está estressada e às vezes o marido vai querer se comunicar com você exatamente naquele momento. Então não há comunicação. Então nós precisamos exatamente neste momento ter o quê? Equilíbrio emocional. E o que é equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional é a harmonia entre a razão e a emoção. Este é equilíbrio emocional. Deixa eu traduzir melhor para você. O equilíbrio emocional é você ter uma palavra certa, mas na hora certa. Porque muitas das vezes a tua palavra é certa, mas o horário é errado. A hora não é certa. Por exemplo, você vai corrigir teu filho. Ele fez alguma coisa que desagradou a você, você vai corrigi-lo, mas você vai corrigi-lo na frente dos amiguinhos. Você estava certo? Estava, mas o horário estava errado, porque ao invés dele melhorar o seu comportamento, ele vai ficar aborrecido com você, ele vai ficar decepcionado. Muitas das vezes o cara lá é flamenguista doente, está assistindo o jogo do Flamengo, e a mulher vai querer discutir relação com ele na hora do jogo. Não vai funcionar. Ela está certa? Está, mas o horário que ela escolheu para discutir a relação é um horário inapropriado. Aí nós precisamos ter equilíbrio emocional, que é essa harmonia entre a razão e a emoção. Se eu estou com raiva e vou discutir com a minha esposa a relação, se ela está com raiva também, a gente vai brigar. A gente vai discutir, né? Porque muitas das vezes não é o que eu falo, é o que o outro entende, aquilo que foi falado. E aí a gente acaba criando um monte de gatilhos e esse gatilho serve para a gente discutir de uma forma mais enérgica, até brigar. Eu lembro que outro dia, há muitos anos atrás, eu estava no trânsito e um cara buzinou na frente. O outro desceu do carro e com a barra de ferro assim quebrou o carro do cara todo. Aí eu pergunto para vocês, será que simplesmente o fato dele ter buzinado na frente foi o motivo do cara quebrar o carro do cara todo? Pegou uma barra de ferro e quebrou o carro do cara todo? Não, não foi. A buzina foi simplesmente o gatilho. Ele já estava cheio de problema, quem sabe familiar, quem sabe no seu trabalho, quem sabe endividado. Então esse cara já estava cheio de problemas, então simplesmente o fato de o cara buzinar criou um gatilho, foi ao extremo do seu estresse e ele tomou decisões enérgicas, totalmente desaprovadas. Então nós precisamos ter esse equilíbrio emocional. E o que é equilíbrio emocional? É falar, ter uma palavra certa, mas escolher a hora certa para ser falada. Então muitos casais, eles não têm comunicação. O que existe comunicação é uma comunicação ineficaz. É uma comunicação disfuncional, porque não funciona mais. E quando eu não tenho comunicação com o meu cônjuge, a minha comunicação ela é substituída por discussão. Tá? E quando a gente tem um dia desafiador, um dia estressante, mas quando a gente sabe que nós temos um lugar de harmonia para estarmos, né, para desabafarmos com o nosso cônjuge, que é o nosso lar, isso vai muito bem. Mas quando no meu lar, grave bem isso que eu vou te falar, quando eu não sinto prazer de estar no meu lar, quando eu não sinto prazer de estar com o meu cônjuge, de estar com a minha família, quando eu sinto prazer de estar em qualquer outro lugar, de estar no restaurante, de estar conversando com amigos, de estar na igreja, quando eu sinto mais prazer em estar nestes lugares do que estar dentro do meu próprio lar, provavelmente tem alguma coisa errada. Eu poderia dizer uma forma muito objetiva, eu poderia até dizer que você está diante de uma crise conjugal. Quando os momentos de tristeza são maiores dentro do teu lar do que os momentos de alegria, você pode dizer que está diante de uma crise conjugal. Quando os momentos de desconforto dentro do teu próprio lar são maiores do que momentos de conforto, você pode dizer que está diante de uma crise conjugal. Quando os momentos de discussão dentro da tua casa são maiores do que o momento de harmonia, do que o momento de comunicação, você pode dizer que está diante de uma crise conjugal. Aí talvez agora você esteja se perguntando, poxa, ô irmã Cis, você está falando quando os momentos de tristeza, de briga, de confusão são maiores do que o momento de alegria, de lazer, de felicidade dentro do meu próprio lar. Eu estou diante de uma crise conjugal e eu acabei me identificando com isso. Eu acabei percebendo agora que eu estou diante de uma crise conjugal. E agora o que fazer?
Eu percebi com a sua fala que eu estou diante de uma crise conjugal. O que é que eu faço? O que deve fazer? O primeiro passo que você deve fazer, depois que você percebeu que está diante de uma crise conjugal, você precisa detectar aquilo que está gerando a crise. Você detectou o que está gerando a crise, agora você tem que atacar o problema. Então o que é que muitas das vezes a gente faz? Ao invés de nós atacarmos o problema, nós atacamos a pessoa. Aí o que acontece? A comunicação ela é substituída por discussão. E a discussão vai gerando acusação. Por exemplo, seu filho tirou uma nota baixa na escola. O que eu tenho que atacar? Eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com o cônjuge e vai atacar o problema. Vamos lá, vamos ver o que está gerando essa nota baixa. Vamos ver o que está gerando isso. Por que ele está tirando uma nota baixa? Vamos ver se ele está ficando muito tempo no celular. Vamos descobrir se ele está vendo muita televisão. Vamos tentar descobrir as amizades com as quais ele está se relacionando. Vamos descobrir se de fato ele está indo para a escola mesmo. Aí você atacou o problema. Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós atacamos a pessoa. Aí a comunicação ela é substituída por discussão. Aí quando eu não ataco o problema, eu ataco a pessoa. E quando eu ataco a pessoa, vai ter um certo e um errado. Olha, o culpado é você. Porque eu dou limite para o meu filho, você não dá. Não, o culpado é você, porque eu digo para ele não fazer isso, você permite que ele faça. Não, o culpado é você, porque todas as coisas que eu estou falando para ele que não deve fazer, você vai permitir que ele faça. Então o que acontece? Ao invés de eu atacar o problema, eu ataco a pessoa. Tá? Aí a comunicação ela foi substituída por discussão. E a discussão ela vai gerando acusação. Você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado. Aí não tem comunicação eficaz. Porque existe uma comunicação disfuncional. E tem mais um agravante. Porque a discussão vai gerar um certo e errado. E a discussão muitas das vezes ela vai gerar agressão. E quando eu falo de agressão, eu não estou falando necessariamente de agressão física. Pode ser agressão verbal, que é muito mais perigoso do que a agressão física. Tem pessoas que não conversam, discutem. Tem pessoas que não dialogam, eles brigam e discutem o tempo todo, um agredindo o outro. Eu trabalho com casais há alguns tempos, como terapeuta de casais, e eu tenho atendido casais, casamentos, cônjuges, com casamentos totalmente tóxicos. Um casamento que eu estou vendo que não tem mais solução, porque tem tanta agressão física como agressão verbal. É um culpando o outro. Tudo aquilo que dá errado, a culpa é do outro. Dá errado, não, a culpa é do outro. Tem pessoas vivendo não um relacionamento baseado no amor, mas relacionamentos baseados em dependência emocional. Isso é muito perigoso. Quando eu estou com alguém, porque eu estou dependendo dele emocionalmente. Eu atendo pessoas, casais, casados com um homem narcisista. E é um perigo muito grande, é muito sofrido para a mulher que é casado com um homem narcisista. Qual o perigo da mulher que se relaciona, que é casada como narcisista? Porque o narcisista, ele não consegue enxergar defeito em si. O narcisista, ele se sente perfeito em tudo. O narcisista, ele não assume responsabilidade porque ele não tem problemas, ele não tem erro, ele não tem falha. Então, todas as vezes que ele erra, ele vai culpar alguém que está do lado dele. Ah, eu estou passando mal da barriga, estou doendo da barriga. Foi a comida que você fez que não estava fresca. Vai culpar a mulher. Ah, eu fui mandado embora discutir com o patrão. É você que fica me estressando o dia todo em casa. Ah, eu discuti no trânsito. É você que está enchendo minha cabeça. Tá? Então, por que é difícil você lidar com o narcisista? Porque ele não procura ajuda. Olha, a partir do momento que eu me sinto perfeito, eu me coloco num patamar de santidade, um patamar de perfeição grande, que eu não me acho que eu tenho falha. E qual o problema da mulher que se relaciona com o narcisista? Porque além dele jogar toda a culpa nela, ela vai se sentindo culpada. De tanto o cara falar, você é culpada, ela introjeta aquilo ali e de fato ela acaba se sentindo culpada. E ela acaba sendo até pena dele, porque dentro da cabeça dela, de fato, ela é errada, ele é o certo. Porque ela acabou introjetando tudo isso. Então esse relacionamento ele vai morrendo aos poucos. Ele vai sendo destruído aos poucos, porque não há uma comunicação eficaz. Só um lado está se comunicando e não o outro. Então o que acontece? Quando não há comunicação, há discussão. Quando há discussão, há agressão. E quando há agressão, segundo o último passo depois da agressão, é a separação. As pessoas dizem, poxa, mas parece que se amavam tanto, andavam de mãos dadas o tempo todo,
na frente dos outros, demonstrar ser tão, alegre, felizes, porque o narcisista, ele apunhala a pessoa em palavras, mas para os outros não perceberem. Por quê? Porque ele tem que demonstrar uma santidade que ele não tem. Tá? Então apunhala a minha mulher com palavras ofensivas, isso, você está ficando louca, isso, aquilo, outro, até ela se estressar. Quando ela se estressa, eu digo, estou falando que é você que está ficando louca? E aí quem está ao lado vai achar que de fato a mulher é errada e o homem não. Mas ele vai criando frases, tá? O narcisista ele vai punhalando, verbalmente falando, porque o objetivo é destruir a mulher, ter ela nas suas mãos. Por isso que é difícil você detectar, porque ele usa máscara o tempo todo. Só que o que acontece? O casamento sinaliza. Quando eu atendo casais, que as pessoas até falam, porque isso, aquilo, eu falei, mas a relação sinaliza. Desde o início sinaliza. Você pode até colocar uma máscara, mas a máscara não vai durar por muito tempo. Não vai. Não vai durar por muito tempo. Máscara, a palavra máscara significa persona, vem de personalidade, que é totalmente diferente de caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra completamente diferente. Personalidade significa persona, máscara, ela é muito usado nos teatros lá da Grécia, nos gregos. Quando eles iam representar um personagem, eles colocavam uma máscara para querer representar. Então muitas das vezes acontece isso conosco. Na igreja eu coloco uma máscara de santo. Na igreja eu coloco uma máscara de pastor. Na igreja eu coloco uma máscara de santidade. Na igreja eu coloco uma máscara de casal perfeito. Quando eu estou no meio dos amigos, eu sou perfeito, que eu coloco uma máscara. Quando eu estou na faculdade, eu coloco uma máscara diferente, porque aí eu estou no meio deles, eu tenho que me envolver com eles. Se eu estou no colégio, eu coloco uma outra máscara. Então a gente sai colocando máscara o tempo todo para se inserir e se aceito no meio da sociedade. Mas tinha uma outra máscara que eles conseguiu colocar, que era uma máscara de cera. E a palavra sincero, ou sincera, literalmente significa sem cera, de cara limpa. Então qual é o problema da gente colocar uma máscara de cera, principalmente dentro da igreja? Porque a máscara de cera, ela não resiste calor. Então não adianta. A máscara de cera, quando a presença do Espírito Santo de Deus começa dentro da igreja, que aquece, ela vai ter que dissolver. Ela vai ter que ser dissolvida. Ela vai derreter. Por isso que a gente tenta até enganar muitas vezes dentro da igreja, mas não por muito tempo. Porque a máscara de cera, com o calor da presença do Espírito Santo de Deus, faz derreter e você vai demonstrar aquilo que você é. Então, o casamento ele sinaliza. Durante muito tempo, o relacionamento ele sinaliza. Só que muitas das vezes a gente não quer compreender os sinais que o relacionamento sinaliza. Então, muitos casais sofrendo, casamentos destruídos, casamentos problemáticos, porque não há mais comunicação entre os casais. E agora eu vou entrar na palestra, foi só a parte introdutória, mas antes de entrar na palestra, eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. E eu quero fazer uma pergunta, como eu vou falar das 5 linguagens do amor, eu quero fazer uma pergunta só para os homens. E você não precisa responder verbalmente, apenas levantar a mão. Homens que estão aqui, todos vocês amam suas esposas? Levante a mão assim que eu quero conhecer. Eu já vou levantar a minha para garantir. Ai, tem gente levantando as 2 mãos para garantir. Olha só. As 2 para garantir. Olha o comprometimento de vocês. Vocês falaram que todos vocês amam as suas esposas, não é isso? Com o gesto de mão levantada. Olha só. Então todos os homens disseram que amam vocês. Tá vendo aí, mulheradas? Todos os homens unanimamente disseram que amam vocês com a mão levantada. E agora eu quero fazer a mesma pergunta para as mulheres. Vocês não precisam falar nada. Vocês viram que todos os homens disseram unanimamente que amam vocês. E a pergunta que eu faço para vocês é essa: todas vocês se sentem amadas? Não precisa levantar a mão. Todas vocês se sentem amadas? Teve gente que levantou a mão, mas teve gente engolindo seco aí, ó. Teve gente assim, ó. Tem mulher que engoliu seco. Porque não basta você amar, o outro tem que ser te amado. Então, quando nós estamos num país democrático, eu tenho que fazer a minha pergunta para as mulheres. Todas vocês, mulheres, amam o marido de vocês? Levante a mão que eu quero conhecer. Todas as mulheres amam seus maridos? Levante a mão para me conhecer.
Mas é a pergunta que eu faço, a mesma coisa para os homens. Homens, todos vocês se sentem amados? Se sentem? Porque, queridos, essa é que é a questão. Por quê? Porque não basta eu dizer que amo minha esposa. Ela precisa se sentir amada. Não basta você dizer que ama o teu esposo. Ele tem que se sentir amada. Por quê? Porque nem sempre a mensagem transmitida é a mesma mensagem recebida. Como eu falei, eu recebo a mensagem e interpreto de acordo com o meu estado emocional. Então não basta eu dizer que amo, eu tenho também que provar que amo. Porque muitas das vezes você recebe a mensagem de uma forma distorcida. Vou dar um exemplo. A irmã Jandilma chega para o Pedro e diz assim: Pedro, meu amor, você pode me trazer um café? Pedro, meu amor, você me traz um café? Aí o Pedro vai lá com uma colher. Ela pediu um café, mas ele entendeu uma colher? E agora? Quer dizer, ela transmitiu uma mensagem, mas ele entendeu outra? Quer dizer, a intenção foi boa, mas o desfecho foi totalmente complicado. Já pensou o pastor Renato chegar e dizer assim: nossa, que cheirinho de café? E a Alana entende: que cheirinho de chulé? Não tem chulé aqui não. Quer dizer, ele transmitiu uma mensagem, mas ela entendeu completamente diferente. Então é exatamente a nossa linguagem do amor, é exatamente para isso, para você descobrir qual a linguagem do seu cônjuge, qual a linguagem que ele se sente mais amada, e a partir daí não é só conhecer, tem que trabalhar para tentar fazer o teu cônjuge amado. Porque o verdadeiro amor, queridos, ele é provado em ação. O verdadeiro amor não é provado apenas em palavras. Todos os dias eu chegar para minha esposa, eu te amo, isso é muito bom, muito bonito. Mas aí fica apenas no campo da filosofia. E o campo da filosofia, o campo do romantismo, ele não sustenta a relação. O verdadeiro amor, ele tem que ser provado em ação. João 3,16 diz, provou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Deus disse que amou, mas ele provou que amou. Deus amou muito de tal maneira que ele provou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus disse que amou, mas ele provou em ação que o ama. Então não basta só eu dizer para minha mulher, você dizer ao seu esposo que o ama, que a ama, mas maltrata. Porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, quer ver o melhor do outro. Quem ama, ajuda. Quem ama, quer estar do lado. Então, o verdadeiro amor, ele tem que ser provado em ação. O verdadeiro amor, ele não é provado apenas em palavras. Senão o verdadeiro amor, ele fica apenas no campo da filosofia, no campo do romantismo. E filosofia e romantismo não sustenta relação. Eu tenho que dizer que amo, sim, mas eu tenho que provar que amo. Cuidando, amando, querendo melhor, ajudando. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Agora nas 5 linguagens do amor. Quer dizer, as 5 linguagens do amor não é um assunto novo. Eu creio aqui, muitos de vocês já conhecem. Só que todas as vezes que eu falo das 5 linguagens do amor, eu começo a rechear com alguma coisa nova. Porque se você já conhece, você tem a oportunidade de relembrar e acrescentar alguma coisa nova. E se você não conhece as 5 linguagens do amor, você tem a oportunidade agora de conhecer. Vamos entender como tudo começou, as 5 linguagens do amor? As 5 linguagens do amor começou, teve sua origem, porque tudo tem uma origem, tudo tem um início. Então as 5 linguagens do amor iniciou no consultório de um homem chamado Gary Chapman. Gary Chapman era um doutor em filosofia, um antropólogo, pastor e conselheiro de casais. Gary Chapman trabalhava com casais, aconselhando há mais de 35 anos. Então Gary Chapman percebeu nos seus atendimentos de casais algo em comum entre os casais e algo que era comum entre eles. O que é que Gary percebeu?
Ele percebeu algo que nós trabalhamos com casais também percebemos muitas das vezes. Ele percebeu que quando os casais o procuravam para serem aconselhados, os seus casamentos já estavam praticamente à beira da falência. Os seus casamentos já estavam praticamente insustentáveis. Eles estavam vivendo de fato uma crise conjugal. Gary percebeu que quase não tinha mais nada a ser feito, porque eles só procuravam aconselhamentos, só procuravam ajuda quando o seu casamento estava insustentável, praticamente já desfeito, já praticamente com carta de divórcio, já outros já divorciando. Ele percebeu algo em comum entre os casais. E eu que trabalho com casais, aqui o pastor Rogério que aconselha também, certamente, pastor Renato, nós sabemos disso, que as pessoas só nos procuram ajuda conosco, quando o seu casamento está praticamente insustentável. Porque se eles procurassem ajuda na primeira crise, no primeiro conflito, quando não estavam mais dando conta, provavelmente teria solução, mas a maioria só procura ajuda quando o seu casamento está quase desfeito. E Gary percebeu isso no seu consultório. Ele percebeu que os casais que o procuravam já estavam com o seu casamento praticamente feito. E tinha algo em comum entre os casais. O homem chegava para o Gary e falava: doutor, me socorre. Doutor, me ajuda pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que fazer por essa minha mulher. Eu não sei mais o que fazer pela minha esposa, doutor. Eu faço tudo o que ela quer. Eu faço tudo que ela gosta. Eu ajudo nas tarefas domésticas. Eu dou presente para elas. Eu viajo com ela. Eu ajudo, eu lavo a louça, eu varro a casa. Eu faço tudo por esta mulher. Mas ela diz que não se sente amada. Eu não sei mais o que fazer, doutor. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou enlouquecendo. Eu não sei mais o que fazer, que eu faço tudo por esta mulher. Mas ela abre a boca e diz: eu não me sinto amada. Em contrapartida, a mulher sentada do outro lado da mesa diz: é mentira, doutor. Ele não me ama. Ele não gosta de mim. Ele não se preocupa comigo. De fato, se ele gostasse de mim, se ele se preocupasse comigo, ele me ajudaria. Ele concordaria comigo. Tudo que ele está falando aí, doutor, é mentira dele. Ele não gosta de mim, ele não me ama. Então, o que Gary percebeu? Gary percebeu que, de fato, havia um desejo verdadeiro de amar. A forma como essa linguagem do amor estava sendo transmitida não fazia com que o cônjuge se sentisse amado. E esta é a realidade. Às vezes nós até amamos, mas a forma como nós expressamos este amor não faz com que o nosso cônjuge se sinta amado. Então a 5 linguagens do amor foi criada exatamente isso. Ele percebeu que de fato o homem estava falando a verdade. Ele percebeu que de fato o homem amava a sua esposa, mas a forma como ele estava transmitindo este amor não fazia com que a sua esposa se sentisse amada. Porque muitas das vezes, como eu falei, o verdadeiro amor ele tem que ser provado em ação. Outro dia eu terminei de ministrar uma palestra e a moça veio conversar comigo e disse assim: olha, meu marido nunca, nós temos mais de 20 anos de casados e meu esposo nunca me disse que me ama. Eu tento de tudo quanto é jeito para ele falar que me ama, mas ele não consegue, ele nunca falou que me ama. Eu falei: mas como é o relacionamento de vocês? Ótimo, ele cuida de mim, sabe? Ele me ajuda, ele é um ótimo esposo, mas ele não me ama. Nunca falou para mim que me ama. E eu fui conversar com esse esposo e a resposta dele foi essa: olha, ela disse assim: olha, eu tento de tudo quanto é jeito. Ela falou até brincando, ele fala assim: olha, será que daria para você fazer aquela comida que eu gosto? E ela disse que respondia assim: olha, faço sim se você disser que me ama. Aí a resposta dele: tamo junto. Já é. Ela disse que ele não conseguia falar para ela que amava. E eu fui conversar com ele, a resposta dele foi assim: olha, eu sou mais novo de meus irmãos. E sempre apanhei muito de todos os meus irmãos. Sempre apanhei muito do meu pai, da minha mãe. Então eu preferia estar em casa do que estar dentro da casa. Eu nunca soube de fato o que é ser amado. Nunca ninguém falou para mim que me ama. Eu nunca tive amor. Então eu tenho essa dificuldade de expressar este amor. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se alguém aqui me pedir R$50, ou se eu tiver só 20 na carteira, eu não posso dar. Eu só posso dar para o outro aquilo que ele tem. Então a resposta dele foi assim: eu nunca recebi amor de ninguém. Como é que eu vou falar para alguém que eu amo se eu não tenho amor para dar? Tá? Então foi essa a resposta dele. E eu falei: eu vou te ajudar. E comecei dando algumas técnicas para ele. Comecei falando alguma coisa.
ajudando ele. E semana passada, ou retrasada, eu encontrei com essa mulher, ela falou rindo, falou, olha, você sabia que meu marido falou que me ama? Eu falei, ô glória, ele falou que me ama. Então assim, a gente, muitas vezes tem essa dificuldade de dizer que ama o outro, porque muitas vezes não recebeu este amor. Então o que acontece? Um casamento a dois, queridos, ele é difícil de se lidar, porque nós somos diferentes. Mas é importante aqui ressaltar que a diferença, é necessário. A diferença não é para acabar relacionamento. A diferença não é para acabar. Não. A diferença é para complementar. É um complementando o outro. O que falta em um outro complementa. É um complementando o outro. Então a diferença não é para destruir. A diferença ela é para construir. E construindo de uma forma harmonicamente. Há a possibilidade de nós convivermos com a diferença. Desde que a gente conheça a linguagem apropriada do outro, que faça com que ele se sinta feliz. Gary percebeu que todos nós temos um tanque, ele chamou de tanque emocional. E que esse tanque ele precisa ser abastecido constantemente. Mas esse tanque emocional que cada um de nós temos, ele tem que ser abastecido, mas com o combustível certo. Não adianta nada o carro ser a gás e você querer botar gasolina, querer botar diesel. Não, você tem que abastecer o tanque emocional do seu cônjuge, mas com o combustível certo, porque senão vai dar problema. Então o que acontece na maioria das vezes? A gente que trabalha aconselhando casais, a gente sabe. Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, já aconteceu comigo. Eu estou me querendo, a gente está noivos, eu trabalho com noivo também, diz assim, olha, eu estou querendo me casar e eu precisava de um conselho seu. A pergunta que eu faço é essa, por que você quer se casar? E muitas das vezes a menina responde, eu quero me casar porque eu quero ser feliz. Você acha que está certa essa resposta? Eu quero me casar porque eu quero ser feliz. Está errado. Por quê? Porque eu estou entrando no relacionamento buscando a felicidade no outro. Eu estou entrando numa relação esperando a felicidade no outro. Então eu não quero me casar porque eu quero ser feliz. Eu quero me casar porque eu já sou feliz. Porque o valor que o outro te dá é o valor que você tem. Você precisa se valorizar. Você precisa se amar. Quando eu entro num casamento dizendo que eu quero me casar porque eu quero ser feliz, eu estou entrando num casamento apenas numa via de mão única. E o casamento é uma via de mão dupla. Eu quero ser feliz, mas eu também tenho que fazer o outro feliz. Eu quero ser amado, mas eu também preciso fazer a outra ser amada. Eu quero ser ajudado, mas eu também preciso ajudar a outra. Eu quero ser cuidado, mas eu preciso cuidar da outra também. Então o casamento é uma via de mão dupla. Então quando eu entro numa relação dizendo que eu quero me casar porque eu quero ser feliz, eu estou esperando exclusivamente um no outro. Aí se o outro não proporcionar esse casamento, esse amor que eu espero, eu vou me frustrar. Então quantos e quantos casamentos sendo desfeitos por conta disso? Por quê? Porque muitas das vezes eu idealizo demais uma relação de como deveria ser e não como realmente é. Aí quando eu idealizo uma relação de como deveria ser e não como realmente é, eu fico apenas no campo do ideal. E nós sabemos que o ideal é diferente do real. O ideal é aquilo que eu idealizo, o real é aquilo que eu convivo. O ideal eu estou com os pés nas nuvens, o real eu estou com os pés no chão. A gente precisa ter esse entendimento. Aí os casais chegam para a gente e dizem assim, pastor, o que acontece com o amor depois do casamento? Olha, pastor, nós quando namorávamos, nós se amávamos tanto. Olha, pastor, quando nós éramos recém-casados, nós éramos totalmente apaixonados. O que acontece, pastor, com o amor depois do casamento? Ele acaba? Ele finaliza? O que acontece com a paixão? Ora, eu preciso aqui dizer para vocês que paixão é uma doença. A palavra paixão vem de patologia, patos.
E por que paixão é uma doença? A paixão é uma doença porque eu não uso a razão. Eu uso apenas a emoção quando eu estou apaixonado. Eu não uso razão quando eu estou apaixonado. Eu uso apenas a emoção. E qual a diferença da razão e da emoção? A razão, quando eu uso a minha razão, eu analiso. Eu viso as consequências. Eu vou perceber que toda a minha ação tem uma reação. Eu vou perceber que a Bíblia diz que tudo que eu planto, eu vou colher. Eu vou colher aquilo que eu plantei, eu vou colher aquilo que eu semeei. Então eu vou analisar. Eu vou perceber que todas as minhas atitudes, todas as minhas reações vão ter consequências. E essas consequências podem ser positivas ou negativas. Vai depender daquilo que eu semeio. Eu vou colher aquilo que eu planto. Olha, se eu colho milho, eu vou colher milho. E geralmente a colheita ela é maior. A Bíblia diz que a gente semeia um grão e colhe uma espiga. Aqueles que semeiam vento, colhem o quê? Tempestades. Então a colheita é sempre maior do que o plantio. Mas quando eu estou apaixonado, eu uso apenas a emoção. E qual a diferença da razão e da emoção? A razão, eu viso amanhã. Eu me preocupo com o que pode acontecer amanhã. Enquanto que a emoção, não. A emoção, eu estou buscando um prazer de imediato. A emoção é um estímulo afetivo e emocional que impulsiona a busca de um prazer de imediato, de um prazer momentâneo. Então, eu não estou visando as consequências. Quando eu estou apaixonado, eu quero apenas um prazer de imediato. Aí eu não viso as consequências. Aí todas as pessoas conseguem perceber que a pessoa com a qual você está se relacionando não vai dar certo. Olha, esse cara é um mau caráter. Olha, esse cara não vai dar certo. Olha, esse cara agredia a mulher, a antiga esposa. Olha, esse cara tem dificuldade de permanecer na igreja. Olha, essa mulher não vai dar certo com você. Então, todas as pessoas conseguem perceber os defeitos da pessoa, mas você não consegue perceber. Por quê? Porque está apaixonado. Não usou a razão. Você usou apenas a emoção. Então, isso é muito perigoso. Porque eu não usei a emoção, não usei a razão. Então todas as pessoas conseguem perceber, conseguem detectar que a pessoa com a qual você está se relacionando não vai dar certo. E aí, você usando apenas a emoção, você está buscando apenas prazer imediato, você não consegue perceber. O cara tem um montão de defeitos, mas você só consegue enxergar a qualidade. Por quê? Porque você está apaixonado. É por isso que a paixão é uma doença. Porque você não usa a razão, só usa a emoção. Tem um ditado popular que diz que o amor é cego. Não, o amor não é cego. O que é cego é a paixão. Porque você só consegue enxergar qualidades. Porque você está buscando apenas um prazer imediato. Quer dizer, todo casamento, ele sinaliza. Ele sinaliza quando vai dar certo ou não vai dar certo. Ele sinaliza. Mas muitas das vezes nós não queremos enxergar os sinais do relacionamento. A gente não quer enxergar aquilo que a pessoa está sinalizando para você. Porque, como eu falei, a máscara dura pouco. A máscara vai durar pouco. Uma hora você vai ser aquilo que você é. Porque o homem, muitas das vezes, para conquistar a mulher, ele faz de tudo. Porque a mulher é diferente do homem. A mulher, ela é totalmente diferente do homem. A mulher ela é muito voltada para o outro, enquanto que o homem é voltado para si. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A mulher, o homem, faz sexo para relaxar. A mulher relaxa para fazer sexo. Aí nós estamos falando de preliminares, totalmente diferente do homem. A mulher diz assim, olha, o homem diz assim, olha, se você me deixar, eu te mato. A mulher diz assim, se você me deixar, eu me mato. E aconteceu um caso verídico que eu conto nas palestras de casais. Eu tinha um casal de amigo ali na Rocinha. Não sei se o pastor Rogério lembra dessa época, o seu pai trabalhava no salão lá do lado. O casal que era amigo da gente. E esse casal se separou. E o cara ficou o tempo todo ameaçando ela. Se você me deixou, eu te mato. Se você me deixou, eu te mato. Se você me deixou, eu te mato. E eu conversei com ela, você não tem medo? Tantas ameaças. Você não tem medo de fato ele possa te matar? E ela, não, ele não tem coragem para isso não. Não faz isso não. Então o que acontece? Ela estava fazendo a unha lá naquele salãozinho. Lembra, pastor Rogério? Fazendo naquele salãozinho, o cara ficou na porta do salão. Esperou ela fazer a unha, depois deu 3 tiros nela, depois se matou.
Salão ali onde o pai dele trabalhava, o pastor Rogério. Se matou. Ou seja, ele disse para ela, olha, se você me deixar, eu te mato. E de fato matou mesmo. A mulher, ao contrário, a mulher diz assim, se você me deixar, eu me mato. Eu estava em Botafogo uma época e vi um montão de gente embaixo lá de um prédio, 2 viaturas. E eu passei, na época eu trabalhava numa clínica lá, e eu passei e muita gente lá, e o povo comentando, tão novinha, tão jovem. Aí um falou assim, pois, o que aconteceu? Aí um falou assim, não, menina de 17 anos, terminou, brigou com o namorado e falou para ele se ele deixasse ela se matava, jogou do, acho que o 17º andar, se matou. Então a mulher ela é totalmente diferente do homem. O homem disse, se você me deixar, eu te mato. A mulher disse, se você me deixar, eu me mato. Porque a mulher é mais voltada para o outro, o homem é mais voltado para si, egoísta. A mulher é diferente. Qual o maior medo que a mulher tem? É de não agradar o homem. E qual o maior medo que o homem tem? É medo de falhar. Enquanto o homem tem medo de falhar, a mulher tem medo de não agradar. Porque ela está sempre voltada para o outro. Isso é muito perigoso. Então, quando eu pego um homem que conhece todos esses manejos, a mulher é uma presa fácil na mão dele. Aí vai sofrer, vai ser agredida, vai ter dependência emocional e não sabe lidar com as questões. Por conta disso, na área da sexualidade, eu não vou me aprofundar aqui, mas assim, tem muitas questões. Porque a experiência que eu tenho com casais, a maioria das separações, elas giram em torno de 2 questões. Sexo e financeiro. Geralmente os problemas que atingem mais os casais são esses. Sexo, sexualidade e questão financeira. Porque a mulher tem o tempo dela. Como eu disse, o homem faz sexo para relaxar. A mulher relaxa para fazer sexo. Ela tem o seu tempo, ela precisa do seu tempo. Ela precisa do tempo para relaxar. O homem é diferente. A mulher precisa ter a sua vagina umedecida, precisa estar relaxada, precisa ter um tempo que é totalmente diferente do homem. Quando o homem não conhece isso, ele vai lá, sabe? E assim, muitas das vezes tem uma visão errada do que é sexo. Queridos, sexo é educativo. Sexo a gente precisa aprender. Transar é instintivo. Os animais transam. Mas sexo não, sexo é educativo. Eu preciso aprender, porque nós estamos lidando com sentimento. Então, muitas vezes, quem come acha, sexo não precisa aprender. Você não precisa aprender a transar, que animais fazem, que é instintivo. Mas relação sexual, sexo, você precisa aprender. Na maioria das disfunções, tá? Disfunções sexuais, parafilias, patologias, zoofilias, elas acontecem geralmente por falta de conhecimento na área da sexualidade e muitas das vezes as disfunções sexuais ocorrem nas primeiras relações sexuais. Por quê? Por falta de conhecimento de ambas as partes. Outro dia eu estava aconselhando um casal, um jovem que ia se casar, virgem, ele e ela. Eu conversei com ele meia hora, a camisa do cara ficou toda molhada de suor. Suor de si aqui, ó. Mas saiu aliviado, porque não sabe lidar. Então você entra numa relação muitas das vezes tenso, preocupado. Então o que acontece? A possibilidade de você falhar é muito grande, porque você não sabe lidar com a situação. Então a gente acha que transar é relação sexual, é transar, e não é. Transar é para animal. Relação sexual é educativa, você está lidando com pessoas que têm sentimentos. Você está lidando com pessoas que têm emoções. Aí você não sabe por que muitas das vezes a mulher te rejeita. Você não entende por quê? Você não sabe por que a mulher está te rejeitando? Ah, minha relação sexual não está boa. Por que não está boa? Vamos analisar. Querido, o nosso lugar de relação sexual tem que ser o melhor lugar aconchegante. Tem pessoas que, na hora de relação sexual, se coloca a Bíblia aberta na cabeceira da cama. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem uma sensação de pecado. Você tem relação sexual com o teu cônjuge, com a Bíblia na cabeceira da cama, Bíblia aberta, você tem uma sensação de pecado, não vai dar certo. Tem pessoas que colocam a foto da sogra. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você está lá na relação sexual e a sogra olhando para você na foto, bonito, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Tem pessoas que põem remédio na cabeceira da cama. Não faça isso. Não coloque remédio na cabeceira da cama, do criado. Não põe isso, remédio, porque remédio dá uma sensação de doença. Você sabe que é o maior órgão sexual que nós temos? É a mente. Tudo começa aqui. Tudo começa na mente.
Ora, se o sexo, o maior órgão sexual que nós temos é a mente, se tudo começa na mente, então frases mal colocadas vai interferir diretamente na área da relação sexual. E tem que evitar frases mal colocadas que vai interferir na hora da relação sexual. Por exemplo, a mulher falar, pô, você não é mais aquele. Aí acaba. Não prometa aquilo que você não pode dar. Não, você acaba você acaba com isso, acaba com aquele ato em si. O homem começa a olhar para a mulher, a mulher é muito desconfiada. Se o cara olhar para ela e dizer assim, não tô gorda não. Então tem que ter muito cuidado. Então essas frases mal colocadas, a gente tem que evitar. Exemplo, tem marido ou tem mulher que chama o cônjuge de bebê. Pelo amor de Deus, irmão. Bebê, relação sexual com bebê é pedofilia. É ou não é? Não é pecado ter relação sexual com bebê? Deixa eu contar um fato para vocês, um fato real. Quando eu falei para vocês que eu falo, as minhas formações não é para querer aparecer, Deus sabe disso, é porque o que eu estou falando aqui é com base científica. Tá? Então, se tudo começa na mente, se eu vou ter relação sexual com a minha esposa, chamando ela de bebê, eu vou ter uma sensação de pecado de uma forma inconsciente, porque ter relação sexual com o bebê é pedofilia. Deixa eu contar aqui para vocês um fato que eu vivenciei, verídico. Tinha um casal de irmãos que a mulher só chamava ele de bebê. Meu bebê para cá, meu bebê para lá, meu bebê, tá na hora de comer, agora. Porque ele introjetou o jeito de bebê. Eu andava com o bebê. Bebê, você quer jantar? Cala a boca. Ele andava como bebê, todo jeito de bebê. O que acontece? Esse casal até então não tinha filhos, mas a mulher engravidou. A mulher engravidou, teve um bebê. O que aconteceu? O bebezão perdeu lugar para o bebezinho. Então agora era o bebezinho, não era o bebezão. O que aconteceu? Ele surtou. Até hoje tem depressão profunda. Toma um montão de antidepressivo, um montão de remédio controlado, porque ele perdeu o lugar de bebê para o verdadeiro bebê. A gente pensa que é brincadeira, mas é coisa séria. Porque você introjeta aquilo na mente e de uma forma inconsciente você tem a sensação que de fato está transando com o bebê. Tem marido que chama a mulher de mamãe, tem mulher que chama marido de papai, paizinho, mãezinha. Você vai ter relação sexual com teu pai, com tua mãe? Isso é pederastia, a Bíblia condena. Não faça isso. Então são frases mal colocadas que muitas das vezes a gente usa por não ter conhecimento. Aí você não sabe por que na hora você não está dando certo, o sexo está sendo desconfortável, e não sabe por quê. São frases mal colocadas que você falou, que você costuma falar para o teu cônjuge sem estar interferindo na tua área da sexualidade. Aí você não sabe por quê. Aí a menina diz assim, doutor, pastor, o que acontece com o amor depois do casamento? Porque quando nós éramos casados, ou recém-casados, a gente se amava tanto, a gente era apaixonado. Agora o que acontece? Será que o amor acabou? Não, querido, a pessoa estava apaixonada. E a paixão, ela não usa a razão, como eu falei. A paixão, ela usa apenas a emoção. Agora você veja como é diferente. Você agora está convivendo com a pessoa. E a convivência gera intimidade. E a intimidade revela a identidade, e a identidade diz que eu sou diferente do outro. Antes você não estava convivendo, agora você está convivendo. E essa convivência vai gerar intimidade. E a intimidade vai revelar a identidade de cada um. Aí você vai perceber que o outro é tão diferente do outro. Mas a diferença não é para acabar, a diferença é para complementar. A diferença não é para destruir, a diferença é para construir. Mas agora você percebeu que ele é tão diferente do outro, aí o cara fala assim, poxa, eu não sabia que ela era tão diferente de mim. Será que eu casei com a pessoa errada? Não, você não casou com a pessoa errada. De repente você deixou de ser a pessoa certa. Por que quando casar você fazia tudo para agradá-la? Depois que casou faz tudo para desagradá-la? É totalmente diferente. Então você não casou com a pessoa errada, você às vezes deixou de ser a pessoa certa. Só que o que acontece? Quando você está apaixonado, você não vê defeito, você não vê falha. Nós sabemos que o homem
A mulher ela foi muito mais agraciada do que o homem, no sentido dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Então a mulher ela tem os 5 sentidos muito mais aguçados do que o homem. Isso foi um privilégio que Deus deu para a mulher. Logo significa que a mulher é mais inteligente que o homem. Significa que a mulher é capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz. Porque o homem enxerga frontalmente. A mulher enxerga de tudo quanto é lado. É engraçado que às vezes você está sentado do lado da mulher aqui, a mulher está de costa. Ela fala para o homem assim, olha, cuidado que aquela mulher que está lá atrás de mim está te dando mole. O cara está de frente e não percebe. E a mulher de costa conseguiu perceber. E ela não olhou para trás não, tá? Parece que a mulher enxerga de costa, não sei o que é isso. Ela consegue perceber que a mulher lá atrás, de costa, e o cara de frente, ele não percebe, porque o homem enxerga frontalmente. A mulher enxerga de lado, para cima, para baixo, tudo que é lugar. Aí o cara disse, qual? Eu não estou percebendo qual. Olha, aquela que está com esmalte vermelho, a ponta do dedo está pintada de amarelo. Ela conseguiu o detalhe. Ela conseguiu enxergar o detalhe que está na unha, a unha está pintada de amarelo. Só a pontinha ela conseguiu perceber tudo. Então a mulher tem essa percepção. Então o cara quando casa, né? Às vezes o cara vai procurar uma cueca, remexe o guarda-roupa todo, não encontra e ela acha bonita, ela ri. Ai meu Deus, ele não enxerga nada, que lindo. Ele não enxerga nada, por quê? Porque está apaixonada. Deixa a paixão acabar. Aí ele faz a mesma pergunta. Amor, onde está a cueca? No início ela achou lindo, ria, ele não enxerga nada. Estava apaixonado. Agora o cara não enxergou, não está procurando a cueca novamente, não está encontrando. Amor, cadê a cueca? Ela está lá no guarda-roupa, seu cavalo. Tu tá cego? Quer dizer, no início ela falou, ô gatinho, tá lá, deixa eu procurar para você, que tá aqui, ó. Ela só olha assim, já encontrou. Com o passar do tempo, a paixão acabou, agora chama o cara de cavalo. Eu tá cego? Quer dizer, o cara fez a mesma pergunta. Por quê? Porque a paixão acabou. Então, quando você está apaixonado, é tudo bonitinho. Então, você agora está convivendo com ele, né? E a convivência gera intimidade, a intimidade revela a identidade, e a identidade diz que eu sou diferente um do outro. Aí nós precisamos termos a nossa identidade definida, construída, porque se eu não tenho a minha identidade definida, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, eu não chego a lugar nenhum. Se eu não chego a lugar nenhum, eu deixo que o outro decida por mim, aí eu perco a minha identidade própria. Aí eu vou perder a minha identidade. Aí eu não sou o que eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Por quê? Porque eu não tenho identidade própria. E quantas pessoas vendo assim? Quantas pessoas sofrendo? Para comprar uma roupa, tem que mandar foto para 10 pessoas, 10 amigas. Ah, eu gostei dessa roupa. Aí tem que mandar foto para A, para B, para C. Outro dia tinha um menino lá na minha loja, que eu trabalho com calçados, faço loja até hoje. Estava lá na minha loja a menina para comprar uma sandália, mandou foto para o Ceará inteiro. Chamada de vídeo. O que você acha, mãe, dessa... Ah, não gostei. O que você acha, amiga? Não gostei. Meu Deus, para comprar uma sandália. Quer dizer, então quando eu não tenho a minha identidade definida, eu não sei quem eu sou. Quando eu não sei quem eu sou o que outros dizem que eu sou. Aí eu perco a minha identidade. Aí eu não tenho autoridade. Aí eu não tenho autonomia. Aí eu entrei em crise de identidade. O que é crise de identidade? É não saber quem eu sou. Muito característico, eu dou palestra para adolescente, muito característico da adolescência. Que o adolescente está em busca da identidade. O que é a busca da identidade? É descobrir qual é a sua identidade própria. O que é a adolescência? A adolescência é o período intermediário que vai da infância à idade adulta. Por que o adolescente tem crise de identidade? Porque ele não sabe quem ele é. Ele não pode se comportar como criança porque não é mais criança. Mas ele não sabe se comportar como adulto porque ele também não é adulto. Aí ele tem crise de identidade. E é a fase que mais se afasta da igreja. Por quê? Porque tem um vazio existencial muito grande. E esse vazio precisa ser preenchido. E muitas das vezes nós, como pais, não sabemos preencher o vazio desta criança, desse adolescente. Aí vai procurar preencher esse vazio nas drogas, na bebida, na pornografia. Tá? Pornografia é uma das piores doenças que existe hoje na atualidade. Poderia dar aqui uma palestra só sobre pornografia. Amém. Só sobre pornografia. E quando a gente fala pornografia, a gente pensa que é coisa de que não é, é dentro da igreja, queridos. Na igreja. Pastores, obreiros usam pornografia.
E aí, qual é o perigo da pornografia? Vou dar só uma pinceladinha aqui. Você começa a fazer comparação com a sua esposa, com outra mulher lá da pornografia. E a pornografia é diferente, porque a pornografia... Por que o homem se vicia em pornografia? Mulher também, mas o homem. Pornografia não tem censura. Você vê quem você quer. Pornografia não tem avaliação, dizer se você é bom de cama ou não. Você está ali para satisfazer. Aí você vicia. E a pornografia ela é mais perigosa do que droga. A pornografia, ela vicia muito mais do que a cocaína, porque te proporciona um bem-estar imediato, não tem que te avalie, não tem censura, você está só ali você, e acaba você querendo fazer comparação com o teu cônjuge, com aquilo que você vê na pornografia, e o casamento está destruído. Isso é um negócio muito sério. Aí a menina pergunta, mas por que? Eu já vou entrar nas 5 linguagens do amor, que eu nem toquei ainda, tá? Mas pode deixar que vai acabar na hora. Mas por que o amor acabou? Ora, o amor não acabou. Ela estava apaixonada, ele estava apaixonado e não conseguia perceber verdadeiramente aquilo que o outro é. Como eu falei, o casamento ele sinaliza, desde o início ele vai sinalizando se vai dar certo, se não vai dar certo, dá errado, se vai dar errado. Ele sinaliza, mas a gente quando está apaixonado não consegue perceber esses sinais. Então, muitos casais não têm comunicação e a comunicação serve exatamente para isso, para sentar, para conversar. Então, a comunicação ela é substituída por discussão, a discussão gera agressão e a agressão muitas das vezes gera separação. Hoje, com a maior reclamação do homem, é que a mulher fala demais. Essa é a maior reclamação do homem, que a mulher fala demais. Qual a maior reclamação da mulher? Que ele não me escuta, é que ele não me compreende. É ou não é? Ambos estão falando de comunicação. A mulher está dizendo, ele não se comunica comigo, e ele está dizendo, ela se comunica demais, fala demais. Então, essa é a maior reclamação do homem, ela fala demais, e da mulher fala demais. Mas será que a mulher fala demais mesmo? Fala! Isso é dela, é natural da mulher. Tudo que entra pelo ouvido, pelo nariz, sai pela boca. A mulher fala muito. A mulher ela é capaz de falar 1 hora inteira. Depois de 1 hora ela diz assim, sabe de uma coisa, eu prefiro ficar calada. Já falou 1 hora inteira e depois sabe de uma coisa, eu prefiro ficar calada. Olha só, a mulher ela faz uma pergunta, ela mesma responde a pergunta que ela faz, depois ela mesma critica a pergunta que ela fez. E às vezes o homem não entende, ela diz assim, amor, você foi no supermercado comprar aquilo que eu te pedi? O cara não falou nada. Aí ela responde, foi nada. Eu sei que você não foi. Você esquece tudo, só não esquece o saco porque está pendurado. Esquece tudo, não foi. Ela fez a pergunta, respondeu a pergunta e depois ela mesma critica. Eu não sei para que te peço para fazer alguma coisa ainda. Não sei para que. Ela fez, respondeu e criticou. Não sei por que eu ainda te peço para fazer alguma coisa. Eu sei que te pedir nada é a mesma coisa. Eu sei, você não joga nem o lixo para jogar futebol, você tá bom, né? Mas para jogar um lixo fora, você não vai. Você sabe que eu estou doente, não vai jogar um lixo fora. Eu sei, você quer que eu morra. Você quer, mas eu não vou morrer, não. Eu não vou. Então ela dá um sermão com uma palavra. Você vai me adorar durante muito tempo, eu não vou morrer, não. Isso é coisa da mulher. Mas é possível conviver harmonicamente com a diferença. E na área da sexualidade, eu nem vou entrar nessa área para você ver a diferença entre a mulher e o homem. É muito grande. A diferença entre a mulher e o homem é muito grande. E agora eu vou entrar de uma forma bem rápida, para a gente tomar tempo, sobre, de fato, as 5 linguagens do amor. Amém? Não vou tomar muito tempo, não se preocupem. Vou dar uma pincelada nas 5 linguagens do amor. O que está escrito no formulário de vocês? Qual a primeira linguagem do amor? Palavras de afirmação. O que é palavra de afirmação? Aí você já descobriu aí qual é a sua linguagem do amor. A palavra de afirmação está falando de elogio. São palavras encorajadoras. Como é isso? Porque muitas das vezes não sabe nem elogiar a roupa que a mulher está. A mulher coloca uma roupa e você fala assim, nossa, essa roupa ficou tão bem em você. Aí você está elogiando a mulher ou está elogiando a roupa? Elogiando a roupa. Ao invés de você falar, nossa, meu amor, essa roupa ficou tão bem em você, você fala, você ficou tão bem nessa roupa. É diferente. Você elogiou a mulher e não a roupa. E a mulher ela faz teste com a gente de tudo quanto é jeito. E às vezes o homem, por não saber, cai. A mulher chega com 2 vestidos, aqui, ó. Um na mão e outro no outro. Amor,
Qual você acha melhor para botar esse vestido lá para a palestra, né? Do café com palestra ali no Irmão Pedro? Qual o vestido que você acha melhor? Aí o bobão fala assim, esse aqui. Só que ela já tinha decidido qual que ela ia. Aí o cara pensando que vai ajudar, diz assim, esse aqui. Aí ela fala, e por que não esse? Ela quer contrariar mesmo. O cara fala, esse aqui. E ela, e por que não esse? Quer dizer que você é mentiroso. Quer dizer que da outra vez que eu botei esse aqui, você ficou que eu fiquei bem, fiquei bonito, e agora está dizendo que eu tenho que ir com esse aqui? E por que não esse? Ah, mas eu vou com esse aqui, eu gostei desse, eu vou com esse. Ela quis te provar, mas ela já estava decidida que ia com esse. Aí o cara, por não saber dizer esse aqui, ali, por que não esse? Mas ela já estava decidida aí. Aí você quer uma ajudinha, como é que tem que fazer? Se ela te perguntar, meu amor, qual desses dois fica melhor para mim para aparecer? Você fala assim, meu amor, você fica bem em qualquer um dos dois. Meu amor, você vai ficar maravilhosa em qualquer um dos dois. Não é o vestido, é você. Você está ótimo em qualquer um. Pronto, resolveu o problema. Mas às vezes o homem não sabe falar isso. Então, palavras de afirmação são elogios. A mulher ou o homem que tem a linguagem do amor, cuja é palavra de afirmação, você tem que saber elogiar. Você tem que elogiar, são palavras encorajadoras. Ela diz assim, olha, amor, eu estou pensando em fazer direito. Você fala assim, nossa, meu, você vai dar uma ótima advogada. Eu já te vejo lá na frente do juiz, defendendo a tua causa. Ah, amor, eu estou querendo ser psicólogo. Nossa, você vai ser um ótimo psicólogo. Nossa, as pessoas já te procuram para pedir conselho sem você ser nada. As pessoas já querem te ouvir sem você ser psicólogo. Mas você vai dar um ótimo psicólogo. Isso encoraja a pessoa. Isso levanta a autoestima da pessoa. Né? E a mulher o tempo todo ela sinaliza. Ela sinaliza. Mas o homem não percebe os sinais. A mulher cuja linguagem do homem é palavra de afirmação, ela gosta de elogio. Ela gosta de ser elogiada. Mas às vezes, por fato de nós não conhecermos a linguagem do amor, ou sermos desapercebidos, como é desapercebido em tudo, ele não consegue fazer com que sua mulher se sinta amada por ele, se sinta feliz, porque ela sinaliza o tempo todo, o homem também sinaliza, mas a mulher geralmente sinaliza mais. A mulher que tem a linguagem do amor, com palavra de afirmação, que gosta de ser elogiada, ela chega do salão do cabeleireiro, ela fez a unha, ela chega assim, nossa amor, desculpa o atraso. Desculpa, tá amor? Nossa, o salão estava tão cheio. Ela está mostrando a unha, mas o homem não percebe. Aí o homem que é meio animalê diz, eu já previa isso. Sei que você ia dormir lá, até agora não chegou, acaba com a mulher. Ela queria te mostrar a unha, para mostrar para você que fez a unha. Ela gosta de ser amada quando você elogia. Ela chega assim, nossa, amor, você não sabe. Eu marquei lá no salão uma hora e ele colocou na minha frente assim, ó. O que ela quer mostrar, gente? Mostrar que cortou um dedo do cabelo e quer que o homem perceba e o homem não percebe. Então, mulher que gosta cuja linguagem do homem é a palavra de afirmação, ela gosta de ser elogiada. E são nas pequenas coisas. Se você marcou aí na palavra de afirmação, você fica mais atento à tua esposa, os detalhes dela. E assim, e é como a gente, e tudo é como a gente fala, queridos. É a forma como a gente fala. Lembra que eu falei no início que a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende que eu falo. Por que é importante a gente ter equilíbrio emocional? Porque a gente vai ter uma palavra certa na hora certa. Tem pessoas que não conversam, discutem. Por exemplo, o cara chega para a mulher e diz assim, que a mulher comprou uma batedeira lá de bolo nova e tá lá, o cara chega assim e diz assim, poxa amor, eu gostaria tanto que você usasse aquela batedeira nova para fazer aquele bolo que eu gosto. A possibilidade dela fazer um bolo é grande, mas se ele chegar e falar assim, você vai usar essa batedeira ou vai deixar aí para enfeite? Dificilmente ela vai fazer. Se a mulher chegar para o marido e falar assim, nossa amor, eu gostaria tanto que você pintasse essa casa para o Natal, está chegando o Natal, final de ano, às vezes vem amigos aqui, se você pintasse seria tão legal, provavelmente ele vai pintar. Agora se você falar para ele assim, olha, você vai pintar essa casa, vai esperar que ela caia primeiro. Dificilmente. Então não é o que a gente fala, é como a gente fala. Às vezes a palavra é a palavra certa, correta, mas a forma como nós se expressamos, ao invés de gerar mudança, de gerar transformação, gera raiva, gera rancor, gera briga. Aí a maioria dos casais hoje não conversam mais, não tem diálogo,
Não tem mais comunicação, tem briga, tem discussão. E quando tem discussão, tem acusação. Com um acusando o outro, o outro é você. Você é a culpada, você é a culpada. Aí não entram no consenso. E quando eu detecto que meu casamento está em crise, eu tenho que atacar a crise e não a pessoa. E muitas das vezes, erradamente, a gente ataca a pessoa e não a crise. Qual a segunda palavra de afirmação? Tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É aquela pessoa que só se sente amada quando você está conversando com ela. Olho no olho. Olho, você está ali sentada com ela. Ela gosta de ter a sua presença do seu lado. Tá? Você, às vezes, consegue até bens materiais, um montão de coisa. Ela diz assim, do que adianta ter isso tudo e a gente usufruir juntos. Porque ela quer estar junto de você. Ela se sente amada quando você dá atenção para ela. Quando você conversa com ela. Você fala com ela olho no olho. E às vezes a mulher faz teste com a gente, para a gente de fato estar prestando atenção no que ela fala. Vou dar um exemplo aqui da minha, Silvinha. Ela fala, tá quietinha aí, mas você ouviu o que eu te falei? Eu falei, eu ouvi. Ouviu nada? Eu falei, eu ouvi o que você falou. Então, prova, repete tudo que eu te falei. A pessoa repete tudo que eu te falei. Ela quer ver, provar se você de fato ouviu. E é difícil. Então, a mulher cuja linguagem do amor é tempo de qualidade, de fato, ela gosta de estar junto ao lado. Aí você está sentado com ela, no sofá, assistindo filme, vendo televisão, e ela diz assim, do teu lado, encostada, você não me dá atenção. Poxa, por que você não me dá atenção? Você fala, mas meu amor, estou sentada do teu lado aqui, com você. É assim, você está dando atenção para a televisão. Você está dando atenção para o apresentador, mas não para mim. Porque ela quer que você dê atenção para ela. Fala olho no olho, ali, dá ouvido que ela fala, e ela se sente amada. Aí você traz um presente, ela não quer presente, ela quer atenção. Aí você quer marcar uma viagem com ela não quer viagem, ela quer que você dê atenção. Quer que você escute ela falar. Quer que você, a primeira foi que elogia, essa outra é que você converse com ela, dê atenção, porque essa é a linguagem do amor dela. Tá? Essa é a linguagem do amor que ela se sente amada. Então todos nós temos a nossa linguagem do amor própria. Então que você daqui essa manhã, você entenda qual a linguagem do amor do seu cônjuge e passe a cultivar, porque não basta você sair daqui conhecendo a sua linguagem do amor e a linguagem do seu cônjuge e não botar em prática. Tem que botar em prática a linguagem do seu cônjuge, senão não serve de nada. Senão é a mesma coisa de você ir ao médico, detectar a doença e não tomar o remédio. Fui no médico, deu o diagnóstico, mas tem que ter o prognóstico, tem que me cuidar. Porque quando eu vou ao médico, descubro uma doença que eu tenho 3 opções. Ou eu desconsidero aquela doença, não estou nem aí. Tem pessoas que têm diabetes e comem açúcar o tempo todo, estão nem aí. Pressão alta e comendo comida salgada, estão nem aí. Então, quando eu vou ao médico, se eu detectei uma doença, eu tenho 3 opções. Ou eu desconsidero aquela informação, tá? Ou eu vou ficar assustado com ela, eu entro em pânico, meu Deus, ou eu vou tomar um remédio. Então, o que está acontecendo aqui essa manhã é a mesma coisa. Ou você está vendo a linguagem do amor do seu cônjuge, tá? Ou você procura cumprir tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje, ou não vai servir de nada essa palestra. Foi mais um encontro. Você vai sair daqui da mesma forma, entrou aqui, saiu aqui, mas se você põe em prática, você pode ter certeza que o teu relacionamento vai melhorar, tá? Vai mudar e vai mudar para melhor. Tá? Então assim, todos nós temos a nossa linguagem do amor própria. Uma outra linguagem do amor, terceira, presentes. Tem pessoas que só se sentem amadas quando recebem presentes. E quando eu falo de presentes, eu não estou falando de valores altos, não. Não. Quando eu falo de presentes, às vezes é um bombom. Às vezes é uma florzinha que você pega na rua e leva para tua esposa, para teu esposo. Se ele gosta de presente, se a linguagem do amor dela é de presente, ela vai se sentir feliz com aquilo ali. Porque para ela não é o presente em si, não é o valor do presente. Ela está se sentindo amada porque você foi num determinado lugar dentro da cabeça dela e você lembrou dela. Nossa, ele foi em tal lugar, lembrou de mim, porque você pegou essa florzinha e trouxe para mim, é porque ele lembrou de mim. Nossa, ele passou no mercado, lembrou de mim, ele sabe que eu gosto de chocolate, trouxe um bombom de chocolate para mim. Então isso tem um valor muito grande para ela. Não é o valor do presente, porque para a mulher você pode dar um bombom, pode dar um carro, não tem diferença.
Não tem diferença. A linguagem do amor dela é presente, ela gosta de se sentir amada quando você a presenteia. E aí, reforçando, não depende do valor do presente. Agora, qual é o conselho? Não vai dar uma panela de pressão para ela não de presente? Não dê panela de pressão para ela de presente. Não dê ferro de passar de presente, não. Ela vai se sentir constrangida, porque quando você dá uma panela de pressão, dá um ferro de passar, ela vai achar que você está querendo que ela trabalhe para ele. Eu não sou escrava, não. Tá? Então, presentei com algo que de fato ela gosta. Tá? Porque ela diz, nossa, ele pensou em mim. Ele viajou, trouxe isso para mim, significa que ele foi e voltou pensando em mim. Aí ela se sente amada. Queridos, a convivência a dois, aparentemente é difícil, mas é tão fácil. Quando a gente conhece os pontos fracos, os pontos fortes de cada cônjuge, quando a gente conhece de que forma ele se sente amado, nossa, fica tão fácil de se lidar. Por que os casamentos se desfazem tantos? Por que os casamentos se destroem tanto? Falta de comunicação, falta de cumplicidade, né? Falta de um bom relacionamento sexual, que eu não vou falar aqui, me aprofundar nisso, mas é isso tudo. Às vezes o homem não entende a mulher, às vezes a mulher não entende o homem. Quarta linguagem do amor, atos de serviço. Tem mulher ou tem homem que só se sente de fato amado nessa linguagem do amor. Que é ato de serviço? É aquele homem que ajuda a varrer a casa. É aquele homem que faz uma comidinha de vez em quando para a mulher. É aquele homem que vê a pia cheia de louça, vai lavar louça. Isso é ato de serviço. Aquele homem que vê a roupa lá toda bagunçada, ele vai lá, arruma no guarda-roupa, ajuda a mulher a passar roupa. Então, ela se sente valorizada. Ela tem uma sensação que de fato tem um cara que está do lado dela que é ajudador, que entende ela, que compreende ela. Ela vai entender de fato que tem uma pessoa do lado dela que não quer ver o pior para ela, não está sobrecarregando ela, está ali para ajudar. Então a mulher que tem essa linguagem do amor, né, como ato de serviço, ela só se sente valorizada quando tem o homem está ajudando, quando o homem está auxiliando. Aí o cara fala assim, mas eu pago empregado. Ela não quer que você pague empregado, ela quer que você faça comida. É um ato de amor que você está demonstrando para ela. É um ato de valorização, ela se sente super valorizada quando você faz a comida. Eu lembro quando a minha esposa engravidou, ganhou neném melhor, eu fui fazer um frango para ela, mas eu botei a cabeça com o olho, com o bico, com tudo. Pois é, aí quando ela foi botar o prato, estava a cabeça com o olho assim. Eu falei, mas você botou... Mas valeu, porque foi a intenção, né? Hoje eu não faço mais. Então ela se sente valorizada com ato de serviço. E ela sinaliza, sim. Todas essas linguagens do amor sinaliza. A mulher sinaliza, o homem sinaliza. E assim, e o crédito são para vocês, tá? Você sabia quando a mulher vê um homem, alguém vê um homem todo bem arrumado na rua, você está pensando que o crédito é para ele? Não é não. Alguém fala assim, nossa, a mulher desse homem deve cuidar muito bem dele. Olha como é que ele anda. A mulher desse cara deve cuidar bem dele, o cara todo alinhado, todo arrumado. O crédito é sempre da mulher. Mas ela sinaliza na sua linguagem do amor. A mulher que tem como linguagem do amor ato de serviço, ela sinaliza. Ela chega em casa, vê a pia cheia de louça para lavar, ela diz assim, preguiça de lavar essa louça. Mas não tem ninguém para lavar, tem que ser eu mesmo, né? Sinalizou que ela está pedindo, né? Ela chega e diz assim, estou com dor nas costas, o que ela está pedindo? Massagem. Não, massagem, está pedindo massagem. Mas às vezes não me entende, tá? Não entende a linguagem do amor da mulher. Não entende, o homem fica totalmente perdido. A mulher às vezes, que gosta de elogio, ela faz uma comida, o homem não elogia, ela diz assim, ela mesma elogia, nossa, minha comida hoje está tão boa, comida que eu fiz está tão gostosa, ela queria que você elogiasse, você não elogia. Não elogia. Então, todos esses sinais, se você estiver atento, a mulher sinaliza, e a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento. Quarta, para a gente entrar nas perguntas. Vocês podem fazer perguntas, que a gente vai, né, já são 11h32, para a gente responder essas perguntas se vocês quiserem. Vocês podem fazer de uma forma anônima, tá? Pode fazer qualquer pergunta na área da sexualidade, conjugal, que vocês quiserem. E a última linguagem do amor é toque físico. Tem pessoa que só sente amada com toque físico. E aí, quando eu falo de toque físico, eu não estou falando necessariamente de sexo. Quando eu falo de toque físico, é aquela pessoa que só se sente amada se você abraçar, se você beijar, se você estiver junto. É aquele relacionamento meio que meloso, só se sente amada nisso. Tá? Aí, como é que eu sei que ela gosta? Ela sinaliza o tempo todo.
Como é que ela sinaliza? Presta atenção. Ela chega para você e diz assim, nossa amor, eu acho tão bonito casais que andam de mãos dadas. Ela está sinalizando que ela gosta, que vai de mão dada com você. Olha, eu gosto tanto, eu acho tão bonito casais que andam se beijando. Quer dizer, é o toque físico. Então a mulher valoriza, essa mulher que usa a linguagem do amor, é o toque físico, ela gosta disso. Ela não está falando necessariamente sexo, porque o sexo, queridos, é uma preparação o dia inteiro. Às vezes a mulher diz assim, poxa, ele passa o dia inteiro me maltratando. Ele não me entende, é brigando comigo o dia inteiro. E quando é à noite vai procurar sexo? Não, eu não sou objeto não, não é assim não. Então a mulher está reclamando. E às vezes o cara não entende o porquê disso tudo. E a gente precisa conhecer um pouco mais de intimidade. Intimidade. Tem disfunções sexuais que podem ser tratadas. Tem patologias que podem ser tratadas. Tem fantasias, tem fetiche. Qual a diferença da fantasia e do fetiche? Agora, cuidado para você não exagerar na fantasia. Eu lembro de um casal que o homem queria fazer uma fantasia para a mulher, fazer uma fantasia para apimentar o casamento. Ele botou uma cueca com a tromba do elefante. Quando a mulher viu aqui, se acabou de rir, acabou ali. Né? Com o rabo do Mickey. Não, cuidado, não exagera um pouco não nas fantasias, mas às vezes a fantasia de vez em quando é bom. Qual a diferença da fantasia e do feitiço? Tem uma diferença. Fantasia é uma coisa, feitiço é outra. Tem mulher que vai pra cama com o cara com a foto do Lula na camisa. A foto do tiririca desdentado, não faça isso. Não faça. Gente, calcinha rasgada, não bote calcinha rasgada em relação ao teu marido. Tá? Só o tapum na frente do outro evite isso. Você sabia que intimidade demais atrapalha? Você sabia? Intimidade demais entre o casal atrapalha? Por que esses casais modernos, a maioria dos casais modernos, o que eles fazem? Hoje, os casais modernos. Cada um tem seu quarto, exatamente. Cada um dorme no seu quarto separado. Vão lá, tem relação sexual, depois volta para o seu quarto. Porque só se encontram quando estão tudo bonito, cheiroso, arrumado, maquiado, ela maquiada. Tá. Mas a gente quer só tapum na frente um do outro, vai para o banheiro com a porta aberta. Pelo amor de Deus, você quer ver a imagem do inferno? Sente no vaso sanitário com a porta aberta. Você acabou ali o desejo. Né? Acabou o desejo. Tem pessoas para essa terra que ela ronda dentro de casa. Você acaba com o teu desejo sexual. Não faça isso. Então, gente, fantasia é uma coisa. Fantasia é uma coisa, feitiço é outra. Qual a diferença da fantasia e do feitiço? Fantasia é aquilo que você faz, às vezes, para apimentar a tua relação. Por exemplo, você gosta de relação sexual, a mulher por cima. É uma fantasia. Agora, a partir do momento que ela só tem orgasmo, ela por cima passa a ser um fetiche. De outra forma, ela não se sente bem, ou o homem, é um fetiche. Essa é a diferença. Na fantasia, você apimenta a relação. No fetiche, você só consegue ter relação sexual daquela forma. Uma vez uma menina me ligou falando que só conseguia ter orgasmo depois que o marido tinha orgasmo 2 vezes e ela por cima. Eu falei, bom, é um fetiche que ela tem. Hoje é normal, mas ele vai envelhecer. Daqui a pouco isso não vai conseguir, na segunda vez. Então precisa ser tratado, porque aí você vai sentir dificuldade. Enquanto é jovem, uma coisa. Né? A gente sabe que o jovem ganha na quantidade, mas o de mais idade ganha na qualidade, é diferente. O sexo ele inicia no nascimento até a morte, não tem idade para ter relação sexual. Mas às vezes a gente não sabe lidar dessas questões sexuais. Tem mulher que não sabe nem o que é orgasmo. Não sabe o que é orgasmo. Teve um casal que foi no médico, porque a relação sexual não estava boa, foi no médico. Aí a recepção cheia de gente, aí ele entrou primeiro, a senhora ficou sentada. Aí o doutor perguntou para ela assim, ele falou, olha doutor, eu vim me procurar que a minha relação sexual com minha esposa não está funcionando bem, a gente está tendo algum problema. Aí o doutor perguntou para ele assim, antes da gente começar a fazer a consulta, me responda uma coisa. Vocês têm orgasmo? Ela foi, ele disse, espera aí, doutor, deixa eu perguntar para minha mulher. Aí saiu, foi lá na porta, a recepção cheia de gente, ele falou assim, ô amor,
o doutor está perguntando se nós temos orgasmo. Aí ele falou assim, não, amor, que o nosso plano que nós temos é Golden Cross. Ele pensava que era um plano de saúde. E vocês sabiam que tem muita gente que não tem orgasmo? É chamado anorgasmia, uma disfunção sexual. É muito comum entre as mulheres. Tá? Tem mulheres, às vezes, que têm orgasmo lavando louça. No tanque, lavando roupa, mas não tem orgasmo com o marido. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema. Mas aí já não é uma disfunção. Né? Porque a anorgasmia é quando você não tem orgasmo de forma alguma. Mas tem pessoas que não têm. Tem mulheres que não têm. Por quê? Vamos entender um pouquinho. Tem jeito, tem cura? Isso tem. Tem tratamento? Tem tratamento. Vamos ver o que está gerando isso. O que gerou? Qual o problema? Qual a dificuldade? O que gerou essa disfunção? São disfunções. Disfunções sexuais. Frigidez. Isso é comum entre as mulheres. Frigidez. O que é frigidez? É mulher que não tem o desejo de relação sexual. Tem mulher que não sente desejo. Tem mulher que não sente prazer. E às vezes o que o marido pensa? Ela não me ama mais. Ela não gosta de mim. Tá? Será que o que está acontecendo? Será que ela está gostando de outra pessoa? Será que ela tem um amante? Não, a mulher não sente desejo, é frigidez. Tem tratamento, tem que ir ao médico, tem que ir no ginecologista. Mas a maioria dos problemas relacionados na área da sexualidade tem fundo emocional. Tem fundo emocional. Quando não é físico, é emocional. A maioria desses problemas disfuncionais está relacionado a questões emocionais. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tá? Então tem mulheres que não têm esse desejo de relação sexual. Isso é normal, é uma disfunção, tem que ser tratado. Anorgasmia é uma disfunção, frigidez é uma disfunção, dispaurenia é uma disfunção. Na dispaurenia, a mulher é como se sentisse areia na hora que... Areia dentro da vagina, o homem está penetrando, ela sente muitas dores. Quando isso não é de fundo físico, alguma inflamação, é de fundo emocional, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Vaginismo, muito comum entre as mulheres. O que é vaginismo? Vaginismo é um movimento involuntário da vagina. A mulher não permite penetração. Ela fecha, não é que ela queira. Ela fecha a vagina, não penetra o pênis. É uma disfunção, tem que ser tratada. Tem que se cuidar. Então, eu podia citar aqui inúmeras disfunções que existem, tão simples de serem cuidadas. Eu estou dando só aqui porque eu falo isso de uma forma mais profunda, quando a palestra é só na área da sexualidade. Estou dando aqui só uma pinceladinha. Mas, cuidado, disfunção erétil. Por que como tem disfunção erétil? A mulher que se sente mal, porque acha que ele não gosta mais da mulher, não. É uma disfunção. Tem disfunção erétil situacional, que às vezes vai depender da situação. O cara vem estressado do trabalho. Cheio de problema. Às vezes vai deixar para ter relação sexual quando já estão cansados, à noite, já quase dormindo, sonolento. Tá cheio de sono. A mulher ainda chega pressionando. Vamos lá. Não prometo que você não é mais aquele. Cara, a tendência é disfunção erétil, não vai conseguir. Não vai conseguir. Ejaculação precoce, outra disfunção. Qual o problema da ejaculação precoce? A maioria do problema da ejaculação precoce está voltado a problemas emocionais, ansiedade. Então você não trata de ejaculação precoce sem tratar da ansiedade. Primeiro eu tenho que tratar da ansiedade dele, para depois tratar da ejaculação precoce. O homem encosta, já tem orgasmo. E a mulher, como é que fica? Então são inúmeros problemas na área da sexualidade que podem ser cuidados, que podem ser tratados. Então quando o marido e a mulher se comunicam, há comunicação entre ambos, para ver de fato o que está acontecendo, a coisa fica muito mais leve. Muito mais leve. Mas durante muitos anos, a gente achou que falar de sexo na igreja era um tabu, né, pastor Rogério? Pode-se falar em sexo na igreja, aí você vai aprender na internet. Totalmente distorcido. Totalmente distorcido. Durante muito tempo tem um mito aí, quando eu falei que sexualidade é muito carregada de mitos, de tabu, de trendice, tem um mito que perdura até hoje, que acha que o homem que tem um pênis grande proporciona maior prazer do que o homem que tem um pênis pequeno. Mentira. Mentira. Porque a maior sensibilidade da vagina da mulher está até um terço, não é na profundidade. Mas criou essa ideia de que o homem que tem um pênis grande, a mulher gosta, proporciona maior prazer. Não! Isso é mito, isso é crendice. Mas tudo tem uma origem. Por que se criou essa crendice? Porque na antiguidade, a sexualidade estava exclusivamente voltada para a procriação. Era para a procriação. Então o que eles achavam? Que o homem que tinha o pênis grande, ele procriava mais.
É tanto que era ligado à fertilidade, que nas lavouras tinha foto de pênis pendurada para dar sorte, para dar ser boa. Nos plantios tinha estatueta de pênis pendurada, tudo quanto é lugar. As mulheres andavam com um cordãozinho de ouro pendurado no pênis aqui, ó. O brinquinho das mulheres era um pênis aqui no pescoço, porque era voltado para a procriação, fertilidade. Então o homem que tinha um pênis grande naquela época é porque era melhor de cama, procriava mais. E você sabia que quando a mulher andava, como o pênis era voltado para a procriação, você sabia quando a mulher tinha 8, 10 filhos, a mulher desejava o cara, as mulheres? Quando passava aquela mulher 10 filhos, ela ficava de olho no... Imagina o tamanho desse marido dela. Porque associava a procriação ao tamanho do pênis. Imagina como deve ser o tamanho do pênis desse... Quando a mulher tinha um filhozinho, ela fica, coitadinha. Quando não tinha filho nenhum, meu Deus, nem queria saber. Então estava tudo voltado para a procriação. Então tudo, queridos, tem uma origem, tem uma finalidade, mas vamos deixar isso para uma outra palestra. Amém, queridos? Amém. Tá bom? O tempo já se foi. Tá? Então vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, façam agora o cálice para sempre. Alguma dúvida? É muito comum quando a gente traz palestra na área da sexualidade, a gente desconstruir muitas coisas velhas para construir coisas novas. A gente vai construindo coisas novas. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, sobre sexualidade. Porque tem muitas coisas que tem que ser falado na área da sexualidade. Poderia virar a noite aqui falando de questões da sexualidade, porque é muito carregado de mito, de crendice, de tabus. Tá? Coisas que a gente foi aprendendo durante muito tempo e a gente vai seguindo até hoje, por falta de conhecimento, por não saber de fato. Tá? Eu dou palestra na área da sexualidade, que é mais voltada na sexualidade. Eu dou palestra para pais como lidarem com filhos. Dou palestra para adolescentes. Tá? Dou palestra para obreiros. Então, assim, cada um com um perfil totalmente diferente. Porque, às vezes, hoje a gente tem muita dificuldade de criar filhos. Hoje, educar filhos está muito mais difícil do que há 10, 15, 20 anos atrás. Muito mais difícil de criar filhos. Senão, se a gente não saber lidar com os nossos filhos, a gente perde para o mundo. Porque qual o primeiro colégio que os nossos filhos frequentam? É o nosso lar. Quais os primeiros professores que os nossos filhos têm aula? São os pais. E a gente tem que ter essa consciência. Então eu conscientizo muitos pais como lidarem com os filhos. Amém? Tem alguma pergunta para a gente finalizar? Já vou passar aqui para o irmão Pedro, para a irmã Janilva, para a gente finalizar. Amém? Tem alguma pergunta? Escreveram alguma pergunta? Então, pastor, queria fazer uma pergunta, porque a gente vê que, como o senhor falou da parte sexologia, o senhor falou sobre o casal da intimidade, tá? Existe uma frequência mínima em que o casal tem que ter essa intimidade, porque às vezes o dia a dia faz com que a gente deixe para segundo plano a questão do namorado, do tempo para o casal, e às vezes tem filho pequeno, e a gente vê isso muito na igreja, né? Que às vezes tem muitas atribuições, tem filhos, tem muitas coisas acontecendo em volta, e às vezes o casal não se dá tempo para si. Existe uma frequência mínima que o casal precisa ter, até na questão da relação sexual, para que não haja esfriamento no relacionamento? Então, o que acontece? Cada casal, a gente não tem um parâmetro para todos. Cada casal tem o seu perfil diferente, totalmente diferente. Tá? Não tem assim um parâmetro, tem que ser 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Não, cada casal tem o seu potencial. O que acontece? Eu acho que a relação sexual tem que ser boa quando há reciprocidade, quando ambos querem. Tá? Nada forçado é bom. Tem que haver reciprocidade. Agora tem que preparar o ambiente, aquilo que eu falei. Não é chegar em cima da hora, porque aí é transar. Transar é coisa de animal. Né? Transar é instintivo. Sexo a gente aprende. Prepara o ambiente. Manda uma mensagem para ele, vamos mandar uma mensagem para ela. Prepara o ambiente com antecedência. Aí à noite você vai ver como vai funcionar. O que é de muito errado hoje? Que a gente prioriza muito mais a igreja do que o nosso casamento. Em primeiro lugar está a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. E onde foi o primeiro lar que Deus instituiu? Jardim. É por isso que tem um ditado popular que diz que no início tudo é flores. É verdade. No início tudo era flores, porque o primeiro casal que Deus instituiu colocou no jardim flores. Só que as flores tem que ser regada, tem que ser cuidada, tem que aguar, né? Tem que cuidar e dar trabalho. Então não adianta você querer um casamento saudável se você não cuida. As flores vão murchar, vão secar. Então não há um parâmetro, tá?
não há uma quantidade. Vai depender muito de casal para casal. O importante é que seja prazeroso. Porque quando o sexo não é prazeroso, ou quando não há reciprocidade, fica ruim. Tem que ter uma entrega, uma entrega total. Uma entrega. Porque a gente precisa entender uma coisa, não existe casal perfeito. Não existe. O que existe são casais aperfeiçoados por Deus. E como isso é possível? Na medida que um se entrega completamente para o outro e ambos se entregam para Deus. Deus tem que estar no centro da relação. Aí Ele vai nos aperfeiçoar, porque nós somos seres humanos, falhos. Quando alguém me liga para me dizer assim, olha, eu queria um aconselhamento terapêutico, mas assim, pastor, nós não temos problema nenhum. Eu já fico atento. Todo casal tem problema, porque nós somos pessoas. Onde tiver pessoas, tem problemas, né? Onde tiver pessoas, tem erro, tem falhas. Então não existe, tira isso da cabeça, não existe casal perfeito. Não existe casamento perfeito. O que existe são casais aperfeiçoados por Deus. Repito, isso é possível na medida que um se entrega para o outro. E ambos se entregam para Deus, sem apontar defeitos. Amém? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta mais profunda, o pessoal pode escrever. Eu vou ler sem você se identificar. Tá? Mais alguma pergunta? Tem alguém queira fazer pergunta na área da sexualidade, conjugal, filhos? Como lidar com filhos? Meu vizinho mandou pergunta. Pode fazer. Geralmente é o primo. É o vizinho. Gente, a gente sabe muito pouco de sexualidade, tá? A gente sabe muito pouco de sexo. A gente acha que a gente é expert em sexo e a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre a relação sexual. Muito pouco, meu. Eu falo para você de uma forma, sabe, com muita convicção. A gente conhece muito pouco de sexualidade. Muito pouco. Por isso que surge um montão de problemas. Sim, pode fazer. Fases de filho, de 18, tem um de 13 e uma de 5. Nossa. Então, assim, o de 13, por exemplo, é um menino. E é muito difícil, às vezes, lidar com algumas situações, porque hoje a prostituição, a pornografia tá assim, uma coisa muito normal. E você manda seu filho pra escola. Ele vai pra casa cheio de coisas, de ideologias, de coisas que, tipo, tudo é muito tranquilo, muito normal, acho que vai ser normal, tem muita coisa que é normal. Então, o que o senhor aconselha para os pais, já que sua amiga está oportunidade? Como lidar com essas situações de pornografia com os filhos? O que acontece? Primeiro passo, os pais têm que ser amigos dos filhos. Independente de qual seja amigo dos teus filhos. Que a partir do momento que você é amigo dos teus filhos, eles te confidenciam. Mas quando a gente não é amigo dos filhos, a gente cobra. Às vezes o filho vai querer conversar com você, você já... Cuidado, hein? Tô sabendo. Quer dizer, você já cortou a relação. Seja amigo, porque se ele não for amigo de você, ele vai ser amigo dos outros. Tira as dúvidas dele sem censurá-lo. Tá? Porque às vezes a mãe me ligou desesperada, o filho com 8 anos, e foi perguntar para ela o que era sexo, não sei o que. Ela falei, calma, fica tranquila. Fica tranquilo. Primeira coisa, pergunta para ele, o que você entende de sexo? O que é sexo para você? Porque às vezes na cabeça dele sexo é uma coisa. E ela estava desesperada, porque o filho só queria falar de sexo com 8 anos de idade. Eu falei, primeiro, pergunta para ele o que ele entende de sexo. A partir da visão dele sobre sexualidade, você explica para ele. Porque essa fase da adolescência não tem como fugir. Ele vai passar. Ele vai passar. É a fase da busca. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. É a busca da identidade. Até construir a identidade. Como é que a gente vai construir a identidade? Com a experiência que a gente tem. Só que a pornografia é muito perigoso, porque a pornografia ela vicia. Ela vicia. Ela é pior do que cocaína. Porque você entra ali, não tem censura, não tem ninguém para te avaliar, não tem ninguém para te cobrar. E o perigo, e a maioria das pessoas que são viciadas em pornografia tem problemas no relacionamento. Principalmente solteiros, porque ele começa a equiparar a pornografia com a mulher com a qual ela vai conviver. Eu dei uma palestra para casais há pouco tempo e a menina, para mim não foi uma pergunta, foi um desabafo. Porque ela falou, olha, pastor, tudo que ele vê na pornografia ele quer fazer comigo na cama. Tudo. E eu não aguento mais. Falou até assim, ai que nojo, que ódio. Quer dizer, foi um desabafo total. Então tem isso entre os casais. Você quer ter essa fantasia que você vê em pornografia e quer comparar teu marido ou tua mulher com aquilo ali. E não funciona. Então o conselho que eu te dou, seja amigo do teu filho, ou da tua filha. Converse com ela. Porque tem pessoas
Tem pessoas que fazem vergonha nos filhos na frente dos amiguinhos. Não faça isso. Quer chamar atenção na frente dos amigos? Não, você só distancia mais ele de você. Tem pais que olham o diário da filha, do filho. Cuidado. Se o filho te confidenciar um segredo, guarde para você. Porque tem filho que confidencia um segredo para o pai ou para a mãe, e ele, quando está com roda de amigo, fala aquilo que o filho falou. Não faça isso. Nunca mais ele vai te contar segredo. Seja amigo do teu filho, seja amigo da tua filha, e compreenda. Aquilo é uma fase que ela está passando. Porque se você não compreender, ele vai para a rua, vai para o mundo. Porque o adolescente, ele sente um vazio emocional muito grande, e aquele vazio precisa ser preenchido. Então, se eu não acho esse preenchimento na igreja, com os pais, com os irmãos, eu vou para o mundo, eu vou usar droga, eu vou beber, eu vou ver pornografia, porque aquele vazio tem que ser preenchido. Tá bom? Então o conselho que eu te dou, seja amigo do seu filho. Alguma pergunta mais?